Rádio Valdevez. Ora viva, muito boa noite. Cá estamos nós nesta edição de segunda-feira, com bastante chuva aqui na região norte, e vamos estar à conversa, tal como lhe temos vindo a anunciar, com o engenheiro Fernando Fonseca, ele que tem 66 anos, nasceu em Benguela, Angola, mas já está cá há anos em Arcos de Valdevez. É o candidato do CDS, que hoje vamos ter o prazer de ter aqui em conversa, aqui na sua Rádio Valdevez. Sr. Engenheiro, viva, muito boa noite e muito obrigado também por ter aceito o convite da Rádio Valdevez para falar um pouco sobre os planos e as ideias que o CDS tem para o Conselho. Muito boa noite. Quero agradecer à Rádio Valdevez o facto de me ter convidado para fazer a apresentação do nosso programa eleitoral, o programa eleitoral do CDS às autárquicas de 26 de setembro de 2021, e quero também cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Valdevez e também dar os parabéns à Rádio Valdevez pelo facto de se ter prestado a estas entrevistas tão importantes que são para abordarmos e discutirmos as questões locais. Sr. Engenheiro, começávamos por falar, somos uma zona de agricultura, somos uma zona agrícola, começávamos por falar qual é o plano do CDS, se for Câmara, para a agricultura no Conselho de Arcos de Valdevez. A agricultura é um dos pilares da economia, mas nós reconhecemos que a agricultura tem que ter outra abordagem, porque da forma como se encontra não resolve o problema dos agricultores e daquilo que sempre foram as tradições da agricultura em Arcos de Valdevez. Não se compreende que, sendo o vinho verde um vinho em que a única região do mundo que o produz é este território aqui do norte, do Minho e até a região entre Douro e Minho, e que tenha preços que não são, de forma nenhuma, que não cobrem as despesas que o agricultor médio, porque nós estamos numa zona de minifúndio, nós não temos as grandes extensões agrícolas como, por exemplo, temos no Alentejo, e, portanto, as produções não podem ser aqui em grandes quantidades. É o minifúndio e, portanto, os agricultores têm dificuldades depois na comercialização do vinho. E por isso nós aqui temos de ter uma atenção especial, e o CDS vai ter essa atenção especial, porque a agricultura é importante, sim senhor, mas tem que atrair os jovens, tem que fixar as populações para que realmente elas sejam um fator de fixação. Como é que se pode atrair esses jovens? Fazendo projetos, ajudando-nos nos projetos? Eu penso que esta questão da agricultura naturalmente terá de passar por ajudas que terão de ser feitas, mas ajudas fortes, ajudas com o levantamento dos terrenos, com o levantamento dos agricultores e dos jovens agricultores que se queiram dedicar a esta arte, e assim, desta forma, com um programa de ajudas financeiras que o Estado, neste caso, é evidente que a autarquia terá de ter um papel importante como fator dinamizador, mas terá de ser o Estado que, através de ajudas que venham do Orçamento Geral do Estado, proporcionem os investimentos que têm que ser feitos para depois, quando se forem esses produtos colocados no mercado, haver o escoamento rápido com preços perfeitamente aceitáveis para a produção que foi feita. Isso não está a acontecer. As grandes áreas que já se começam a verificar aqui no Minho, com vinha já em zona de montanha, esses já têm os seus mercados garantidos, já têm os seus preços fixos, já conseguiram o escoamento, mas o agricultor pequeno não tem, e, portanto, essa será uma prioridade que o CDS terá precisamente para resolver este problema. Porque nós temos de ver que a agricultura é um complemento hoje do turismo, porque o turismo, fala-se no turismo e nas grandes... Mas complementa sempre... Exatamente, é a complementaridade que tem de haver da agricultura com o turismo. E para além destes aspectos, portanto, da vinha, que é um fator, o milho hoje já não será tão atrativo, mas terá de se ver também que terras é que poderiam ter potencialidades para o milho, e depois temos também todo um conjunto de árvores frutíferas que podiam também ser um fator de dinamização da agricultura, sobretudo tendo a garantia da colocação dos produtos. Porque também não podemos chegar a esta altura em que temos, por exemplo, um excesso de produção de uma determinada fruta, porque o ano assim permitiu, e os preços acabam por estar baixos, e nem sequer hoje os centros de
de coleta, que normalmente fazem a compra destes produtos, já os aceitam porque estão inundados. Ora, isto não pode acontecer, terá de haver uma regularização dos produtos que se forem, sobretudo ligado às frutas, aos frutos e aos produtos hortícolas, terá de haver aqui uma regularização, portanto, um encaminhamento em que o agricultor, através de sistemas que sejam executados no terreno, possa realmente colocar o produto no mercado com custos que realmente paguem as despesas que, entretanto, vai tendo e que ofira algum rendimento disso. Portanto, a agricultura terá de ter aqui uma abordagem diferente daquela que tem sido feita. Teremos de fazer o levantamento dos produtos que realmente que interessam e que são rentáveis e que são comercializáveis, e depois temos que criar os canais de comercialização para precisamente o agricultor não fique depois com os produtos em casa sem poder vender e com o prejuízo todo que resultou do cultivo, da sementeira e de plantações, etc. Somos uma zona de vinho. O vinho é, sem dúvida, uma parte em que deve ser escoada sempre o mais rápido possível e principalmente até para o estrangeiro, não é? Exatamente. O vinho verde. O vinho verde, como referíamos. Portanto, com as castas típicas desta região, terá de ser feito a Câmara, o Executivo aqui, acho que tinha que ter um papel mais preponderante e importante, envolvendo a Comissão Vitivinícola da região dos vinhos verdes, para o levantamento das castas que são típicas aqui desta zona, o loureiro, por exemplo, o trincadente, que as pessoas falam no trajadura, mas há um trajadura típico aqui de Arcos de Valdevez, que é o trincadente, e que pouco ou nada se tem feito por ele. Há uma outra casta também, que é um cacho pequeno, mas que dá um vinho também de excepcional qualidade, que é o branco lameiro. Também não se tem feito nada por esta casta. Portanto, há um conjunto de castas que, tanto brancas como tintas, nas tintas, o borraçal, por exemplo, é uma casta importante no fabrico e na produção aqui dos vinhos desta zona, Arcos de Valdevez, o vinhão, como também importante, mas depois temos também o tinturão, temos também o espadeiro. São tudo castas que têm que ser trabalhadas, têm que ser associadas ao terroir e assim criarmos uma marca de Arcos de Valdevez que não tem sido feita. E nós estamos decididos, nós CDS, temos esta premissa como importante para precisamente desenvolver e afirmar os vinhos da região. Era importante haver uma adega em Arcos de Valdevez? Eu penso que a questão das adegas hoje tem que ter uma dimensão maior. É evidente que o vinho das adegas era o que eu dizia há pouco, ou seja, os grandes agricultores e aqueles que já têm os mercados lá fora de exportação dos vinhos têm os preços garantidos. A questão do pequeno agricultor que manda o vinho para as adegas tem dificuldade, as adegas depois também têm dificuldades em fixar o preço devido à concorrência e devido portanto, à concorrência mesmo. À concorrência e, portanto, tem dificuldades em manter o preço. E o que nós entendemos relativamente a isto, à adega, é que terá de haver, provavelmente, uma união das adegas para, tendo mais vinho, com mais quantidade, e que se elaborem, portanto, e que se aumente a qualidade também com as uvas que são previamente selecionadas, consigamos ter uma marca de um território mais geral, mais abrangente e que envolva as várias adegas que, nesta altura, por elas próprias, começam a ter dificuldades também de se afirmarem no mercado. Muito bem, é uma opinião também do CDS-PP. Sr. Engenheiro, no que diz respeito à cultura, qual é o plano que tem o CDS para o Conselho de Arcos de Valdevez na cultura? Na cultura... Ela é tão diversa, não é? Exatamente. Nós, nas diversas ações que o Executivo tem feito na área da cultura, nós chamamos a atenção aqui para um aspecto que sempre temos batalhado, mas que a Câmara não tem ligado, não tem olhado para este assunto como importante, mas que nós entendemos que era um assunto que já devia ter sido equacionado e já devia de estar construído e executado, que é um museu regional, um museu que estivesse ligado, um museu etnográfico que estivesse ligado precisamente às populações que sempre habitaram este vale e que, desde os tempos primórdios, tiveram aqui hábitos de vivência, hábitos de cultivo da terra, de transformações de produtos, de indústrias, pequenas indústrias,
e que esse levantamento não está feito e que era importante, porque, repare, nós temos aí tiares, eu sei de alguns tiares que se mantêm aí em algumas casas, que estão guardados e que estão protegidos. Sei que temos arados que também estão protegidos em algumas casas. Ainda alguns têm, portanto, ainda são de madeira na totalidade. Estes mais recentes têm madeira e ferro, mas todo este levantamento era necessário fazer, porque levantamento e coleta deste material, fazer o próprio precisamente museu, não é? Para depois integrar um museu etnográfico com o folclore, com reparo, a transformação do linho permitia os lençóis, portanto as roupas, todo um conjunto de bordados que não se sabe, quer dizer, dá a impressão que Arcos de Valdevez nunca teve nada disto e tem um património riquíssimo. Que havia urgência e era necessário que o Executivo tivesse alguma atenção para este aspecto, porque está a passar ao lado. Dá a impressão que Arcos de Valdevez só existe de há uns tempos para cá, quando não é verdade. E é isso que nós temos insistido, porque mesmo os cantares, as quadras, as tradições, não temos nada, não há um levantamento disso. Há uma outra freguesia que tem feito alguma coisa, mas isto tinha que ser colocado num edifício próprio para precisamente os turistas também, quando nos visitam hoje, também gostam de apreciar isto, gostam de visitar estes lugares e isto era importantíssimo para o Executivo. Na cultura é este aspecto que nós mais falamos. De resto, nas atividades que têm sido feitas, acho que tem tido um bom papel, tem sido feito, já é uma referência. Eu saio daqui dos Arcos, vou para o Porto, vou para outras cidades e todos me falam em Arcos de Valdevez, não é? Da cultura, portanto, a Casa das Artes, do Paço de Gela. Portanto, quanto a isso, penso que o trabalho está a ser bem feito e nada há a criticar. O CDS pode continuar também a dar a sua ajuda, o seu apoio, as suas ideias. Sim, nós estamos sempre disponíveis para o progresso do Conselho. Para o progresso do Conselho e para ajudarmos naquilo que for necessário. Só que nós não somos chamados para coisa nenhuma. Ou seja, a participação das forças da oposição no Executivo é quase nenhuma. Temos as nossas intervenções nos fóruns da Assembleia, agora na Assembleia, nestes últimos mandatos, mas depois não somos ouvidos para coisa nenhuma. Portanto, nitidamente aqui há portanto, o Executivo acha que entende que sabe tudo e, portanto, fecha-se sobre ele próprio e, muitas das vezes, começa-se a distanciar das verdadeiras realidades e dos verdadeiros problemas que o Conselho enferma, porque realmente já não está a participar, já não está junto das populações, já não ouve as outras partes, que são importantes ouvir. A oposição é importante ouvir, com as ideias do CDS, com as ideias do Partido Comunista, com as ideias do Partido Socialista, e todos os movimentos políticos que se formam. É importante ouvir as ideias e aproveitar aquelas que são importantes para realmente o benefício e desenvolvimento do Conselho. E isso, infelizmente, não tem sido feito. No que diz respeito à educação, há muito para fazer no Conselho. Está tudo como o CDS imagina que a educação deve ser feita neste Conselho, deve ser preparada, deve ser trabalhada? Nós, relativamente à educação, temos também referido algumas falhas que tivemos e, portanto, este Executivo, o PSD, está no poder desde o 25 de Abril. Portanto, não teve o discernimento nem a iniciativa para chamar aqui para Arcos de Valdevez um polo universitário que chamasse estudantes, que trouxesse mão de obra especializada e conhecimento especializado em determinadas áreas que podiam ser importantes depois no emprego, nas fábricas que aqui se instalaram. Faz falta uma universidade no Conselho. Exatamente. E eu acho estranho Arcos de Valdevez nunca ter tido essa iniciativa, porque Arcos de Valdevez já foi vanguardista em tempos, na década de 50, era um concelho onde existia uma escola secundária, coisa que aqui à volta, nos concelhos aqui à volta não existiam. Vinham aqui para Arcos de Valdevez estudantes de Monção, de Valença, de Ponte Lima, e outros iam para Braga ou para Viana do Castelo. Portanto, nesse aspecto, Arcos de Valdevez teve um determinado período em que na cultura esteve avançadíssimo e perdeu-se essa chama, essa tradição de ser um lugar de cultura, de ser um lugar com pessoas inteligentes que
tivemos e continuamos a ter e que sempre deram um dinamismo às questões culturais aqui nos Arcos de Valdevez. Este Executivo perdeu essa corrida, mas ainda estamos a tempo de fazer alguma coisa por isso, porque é importante, porque chamam estudantes, chamam conhecimento e desenvolvimento. Tudo isto está associado. Foi destacar também a escola secundária aqui, uma das melhores a nível nacional, por o Primeiro-Ministro. As escolas, a educação, principalmente as escolas, estão a funcionar em pleno, estão a funcionar bem. Eu penso que sim, que na questão das escolas não há assim... Temos Sabadinha, Vila, sim, Távora... Sim, claro que houve aqui uma dispersão das escolas. Hoje, com a falta de alunos, isto vai ter que ser repensado, porque não justifica, já não começa a justificar-se a existência dos edifícios que foram construídos, porque precisamente a tal evolução da população acabou por não acontecer. Estamos a ter uma regressão e uma natalidade cada vez menor e, portanto, vamos ter que agora que repensar isto, porque foram investimentos que foram feitos e que me parece que não estão a resultar, porque realmente não há crianças, não há estudantes para frequentar essas escolas. Essas escolas, já agora que falou, Sr. Engenheiro, podem ser entregues às associações das freguesias? Essas escolas primárias, por exemplo? Sim, eu penso que sim, têm que ser dinamizadas. Algumas, evidentemente, são edifícios que estão ali construídos, há ali um investimento feito e, por vezes, as juntas de freguesia lutam com dificuldades de espaços e, portanto, esses lugares podem muito bem preencher algumas atividades que as freguesias e as associações ligadas às freguesias, não direi à junta de freguesia, porque muitas das associações que existem, desportivas, culturais, nas freguesias, podem precisamente ocupar esses edifícios e dessa forma dar-lhe um uso que é importante para a dinamização das atividades dessas freguesias. Na saúde, está tudo bem na saúde? A saúde está boa em Arcos de Valdevez? Não está boa. E nós temos falado precisamente na questão do atendimento. Tem havido filas de espera. As pessoas que precisam das consultas normais têm sido proteladas e o Covid agora também é desculpa para muita coisa. Mas nós, aqui há uns anos atrás, fomos contra a saída aqui de Arcos de Valdevez da Unidade de Cuidados Continuados, que tinha aqui uma equipa excelente de médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar, e que de um momento para o outro acabou e foram transferidos para Ponte Lima. Ora, nesta altura do Covid, essa unidade, se existisse, era importantíssima precisamente para resolver os problemas de congestionamento que nós assistimos em Ponte Lima e Viana do Castelo, e estes hospitais de retaguarda, se tivessem essas condições a funcionar em pleno, resolveriam com facilidade todos estes congestionamentos que houve e não haveria o pôr em segundo plano o rastreio e as despistagens que têm que ser feitas às pessoas para prevenir possíveis doenças que, não sendo feitas atempadamente, depois numa evoluindo, quando a pessoa for atendida já é tarde e o Estado depois tem o dobro da despesa precisamente para tentar resolver um caso que já devia anteriormente. Será possível retroceder neste processo, Sr. Engenheiro? Eu penso que sim. Eu penso que regressarem agora, esses serviços exatamente. Eu penso que depois do que aconteceu está provado que estes hospitais que estão nestes lugares são importantes e resolvem um problema às populações, porque os tempos de espera em Ponte Lima são enormes, em Viana do Castelo são enormes, as pessoas acabam muitas das vezes por desistir por horas seguidas sem serem atendidas e isto não pode continuar. Arcos de Valdevez, tendo condições, já deu provas que tem condições para ter esses serviços, era importante que esses serviços fossem recuperados e o Serviço Nacional de Saúde tivesse uma atenção para estes casos, porque assim teríamos menos despesas e teríamos melhor as populações mais bem servidas. Estes postos pequenos, como por exemplo Soajo, ali Loureda, sem dúvida que eram ouro sobre azul, faziam mesmo falta. Eu, relativamente a Loureda, Soajo sim, mas Soajo Loureda, penso que já está a funcionar. Loureda tenho algumas dúvidas, porque a zona norte do concelho, infelizmente, é aquela que tem tido mais incidência na regressão das populações. Portanto, as populações nesta zona estão em grande regressão e, portanto, não me parece que Loureda justifique a presença de médicos e enfermeiros, porque não há
população que justifica a sua presença. Eu penso que aqui seria preferível concentrar aqui na vila os serviços, portanto, com as condições que há, e desta forma acho que todos seriam melhor servidos com condições que aqui tem e Loureda não tem, não é verdade? Pequenas escoriações, pequenas coisas podiam ser resolvidas cá, não é? Sim, exatamente. E não precisavam de ir entupir os espaços como Viana, como Ponte Lima. E Ponte Lima, que é o que tem acontecido, e as pessoas queixam-se das horas intermináveis de espera, e depois é o cansaço, o desgaste, e isto, quer dizer, não resolve. Está provado que isto tem que ser repensado. E nós temos o Executivo Camarário aqui tem uma palavra a dizer, porque as pessoas dizem assim, mas isto da saúde não depende da Câmara Municipal. Mas não depende, mas é a Câmara Municipal, como gestora do território de Arcos de Valdevez, e o Executivo, que saiu das eleições, tem de pressionar, tem de insistir e tem de exercer a sua influência junto de quem de direito para, precisamente, estas situações serem acauteladas. Porque quem está em Lisboa não tem a mínima noção do que é a realidade do país nestes lugares, e só com estes hospitais de proximidade é que nós podemos ter os cuidados necessários para resolver os problemas das populações. Temos de ver que valências é que poderiam ser aqui aplicadas, mas eu acho que isto terá de ser recuperado aos níveis que havia aqui há 20 anos atrás. Portanto, o Executivo aqui tem uma palavra a dizer. Nós, CDS, PP, teríamos esta situação como prioritária e importante, porque a saúde, não sendo feita e não sendo rastreada a tempo, pode trazer consequências inevitáveis que eram passíveis de ser resolvidas. E as despesas são menores, não é? E as despesas aumentam, não é? Neste porque caso depois tem que se envolver e tem que se recorrer a serviços, deslocações, são despesas tanto para o erário público como para as próprias pessoas. Uhum. Muito bem, no que diz respeito à habitação, temos a habitação jovem, temos já algumas habitações já feitas no Conselho. O que é que tem a dizer sobre a habitação, Sr. Engenheiro? Como é que podemos resolver a questão da habitação para cativar mais jovens aqui, e não só, também no que diz respeito àqueles que infelizmente já trabalharam bastante, já têm uma vida quase agora para descanso, para relaxo, terem uma habitação digna? Relativamente à habitação, há aqui vários problemas que se colocam em Arcos de Valdevez e que nós também temos uma ideia de como resolvê-la. Tendo um PDE, um Plano Diretor Municipal, com as zonas de construção perfeitamente definidas, com zonas de expansão também definidas, hoje nós temos uma oferta quer de lotes, loteamentos, quer de habitações, que alguns lotes e loteamentos já têm mais de 20 anos e continuam com os lotes por vender. Acha que é por causa de serem preços elevados? Exatamente. O problema aqui do mercado habitacional... Até que Arcos de Valdevez é um dos mais caros, exatamente, não é? Os mais caros. Há a fuga das populações para os concelhos vizinhos, onde se conseguem preços mais baratos, quer no arrendamento, quer na compra da habitação própria. O que se passa aqui em Arcos de Valdevez é que nós temos uma concentração de habitações e temos um mercado que não está virado para as populações, que não está virado para os jovens, que com os salários que se praticam no território nacional é impossível ter esses jovens e essas pessoas terem acesso à compra desses equipamentos de habitações ou de lotes para construção, porque são preços que não estão ao alcance dessas populações. Portanto, o que se passa é que nós temos um mercado especulativo. E quando temos um mercado especulativo, como é que se corrige um mercado especulativo? Como é que se regula? Portanto, nós temos de passar do mercado especulativo para um mercado regulador. E, portanto, como é que se regula? Experiências feitas nos países do norte da Europa, e também penso que aqui em Portugal, já há casos em que isso aconteceu, a forma que há é do Executivo também ter uma ação no mercado. Portanto, construir e pôr à venda habitações a preços controlados e também interferir no mercado de arrendamento. Portanto, construir para venda e, portanto, com preços controlados precisamente para os jovens, porque é claro que um jovem se vai pagar
uma determinada mensalidade, ele prefere que essa mensalidade, em vez de ser para um arrendamento, seja para uma habitação própria, porque ao fim de X anos essa habitação é dele. E, portanto, nós temos que pensar nisto e o Executivo tem que entrar rapidamente no mercado e entrar na construção. Portanto, o atenuar dos impostos também passa por aí. E desta forma, mas podem perguntar, mas então agora os privados, como é? As câmaras municipais não estão vocacionadas para este tipo de ação. Eu penso que os privados têm sempre uma palavra a dizer e as câmaras municipais, os executivos, terão uma margem só de 20% a 30% do mercado habitacional. Não devem ir mais além disso. O resto, os 70%, 80%, ficarão sempre a cargo da iniciativa privada, mas é a forma de regular o mercado. Portanto, nós temos esta proposta, sabemos o que queremos e temos a certeza que iríamos conseguir. Era importantíssimo essa parte que o CDS defende, que é a habitação para todos. Exatamente, porque não se compreende que jovens e as populações aqui de Arcos de Alvés recorram aos municípios de Ponta Barca e Ponte Lima para comprarem habitação e aí sim conseguem, e a preços perfeitamente normais, e aqui nos Arcos, que é a terra que os viu nascer, eles não conseguem, prejudicando tudo e todos, quer dizer, prejudica-se o mercado da compra e venda, porque a Câmara também arrecada impostos se o mercado de compra e venda estiver a ser realizado nos Arcos e os outros beneficiando os outros municípios. E, portanto, é a solução que nós temos, precisamente, para resolver de uma vez por todas esta questão do mercado de arrendamento, que é antiga em Arcos de Alvés, não é de agora. Já vem de trás e continuam-se com os mesmos erros e, portanto, só com um tratamento especial é que nós vamos lá. E este tratamento é isto e a Câmara tem todos os instrumentos para agir nesse sentido. Exatamente. Arcos de Valdevez está na moda, o turismo, sem dúvida, em Arcos de Valdevez cada vez aumentar mais. O que é que tem o CDS a dizer sobre o Conselho de Arcos de Valdevez e o turismo? Sim, senhor. Tenho a dizer que realmente o turismo está na moda, as pessoas visitam Arcos de Valdevez e sentem-se agradadas. Houve aqui várias ações da Câmara, mas o CDS também teve aqui o seu papel importante, sobretudo na questão de Sestelo, na questão da classificação como zona de paisagem, da biodiversidade, e também a questão do Parque Nacional de Peneda Gerês. São tudo fatores importantes para o turismo e as ações que têm sido feitas têm sido positivas. Mas há sempre um mas. Nós temos aqui aspectos importantes a resolver e que podem, de um momento para o outro, pôr em causa todo o trabalho que foi feito e todo o capital que foi construído. Só fica favorecida a restauração com o turismo? A restauração fica, com certeza, tudo que diga respeito à restauração, ao comércio, aos produtos locais, aos produtos artesanais, tudo sai beneficiado com o turismo. Só que há aqui a questão do Rio Vés, por exemplo. Nós não podemos, de tempos a tempos, vir à Agência Portuguesa do Ambiente vir dizer que a Praia da Valeta está interdita a banhos porque está poluída. Isto não pode acontecer. O Executivo tem que estar atento para que sempre que a APA é a Agência Portuguesa do Ambiente, vier fazer colheitas para análise, o município está presente, e até com outra entidade, neste caso a Delegação de Saúde, para precisamente em conjunto fazerem a mesma colheita e a mesma colheita ser sujeita às mesmas análises. Uma contra-análise, neste caso. Exatamente, porque senão ficamos nas mãos da APA e uma notícia emitida pela APA causa logo um problema enorme, porque depois, para desfazer e fazer sentir às populações que afinal não havia poluição nenhuma, é muito difícil e as pessoas ficam sempre na dúvida se realmente tinha havido ou não tinha havido. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que terá de haver uma vigilância de qualquer forma sobre o Rio Vés e os seus afluentes e uma campanha de sensibilização junto das populações, porque nós também sabemos que é muito difícil ter um polícia em cada esquina para vigiar as linhas de água. Mas eu acho que o município, o Executivo, nós, CDS, faríamos isso, fazíamos campanhas de sensibilização junto às populações no sentido de mostrar os perigos
e os prejuízos que causam por uma descarga que possam fazer de uma fossa cética num sítio algures no Rio Vez, que realmente depois a jusante vai provocar situações terríveis. E, portanto, e consequências altamente prejudiciais para o turismo e para esta zona que realmente está na moda e que as pessoas apreciam e que tem feito grandes elogios. Outro aspecto importante e que nós temos insistido é o nosso cavalo de batalha nas Assembleias, é a mudança da ETAR de Passau. Não podemos continuar com aquela ETAR com a proliferação de maus cheiros. Aquela entrada da que vila. Contamina, a entrada Aquele cartão. Que é uma entrada nobre no Concelho de Arcos de Valdevez, que é a entrada sul, quem vem de Ponta da Barca. O que é certo é que ela tem que, se for mudada, tem que ir para algum lugar, não é? Tem que ir para algum lugar. E nós, quem está... Não é fácil. A gestão, não, é uma questão de fazer os estudos. Vamos lá ver. As ETARs dos sistemas em altas estão entregues a uma empresa do Grupo das Águas de Portugal, que são as Águas do Norte. Portanto, as Águas do Norte, a Câmara Municipal, que tem que se fazer, o Executivo chama a Administração das Águas do Norte e diz: meus amigos, isto está impossível, isto é intolerante, isto não pode continuar. Vamos fazer estudos, porque agora nós estamos a ver, já se está a fazer a drenagem da zona sudoeste do Concelho, tem que se começar a pensar também em fazer a drenagem do saneamento da zona de leste do Concelho, toda aquela zona montanhosa que vem ter aquelas freguesias que estão a sul e que vão até Jolda, terão de ser resolvidas e, portanto, a ETAR terá de ter agora um centro de gravidade diferente do que aquele onde está. Porque abrangendo todas estas vertentes e todas estas linhas de água, estas linhas de saneamento, teremos, portanto, e estas bacias que estão associadas a estas as linhas de drenagem, nós vamos ter um outro ponto que vai ser a ETAR, o ponto de localização da ETAR. Este ponto de localização da ETAR, como são as Águas do Norte que vão fazer estes estudos e que a Câmara tem que exigir e insistir, porque não pode ficar com esta situação constantemente, porque isto já começa a ser demasiado, é excessivo. Eu passo lá muitas vezes e quando olho lá para dentro, olha, os arrejadores não estão a trabalhar e pronto, os maus cheiros continuam e, portanto, esta situação é intolerável, não pode continuar, mas em termos de estratégicos, sabe que muitas das vezes nós pensamos assim, hoje as ETARs, os equipamentos e a forma e o seu dimensionamento obedece já a critérios que requerem que haja uma maior afluência de caudais. Ou seja, nós temos que pensar isto já em termos estratégicos. Por que não juntar a Arcos e Barca, por exemplo? E, portanto, a localização teria de ser feita conjuntamente entre Arcos e Barca, por exemplo. E eu acho que isso até já chegou a ser pensado. Agora, muitas das vezes as questões territoriais esbarram e não se conseguem soluções. Mas isto terá de ser feito de uma forma mais geral, que abarque até vários municípios, porque ambos estão na mesma confluência do Rio Lima. E, portanto, não era de estranhar que houvesse uma ETAR que pudesse servir os dois concelhos. Não era de estranhar. Arcos e Barca. Exatamente. Uma ETAR perfeitamente localizada, com enquadramento paisagístico acautelado, era possível e, portanto, temos que trabalhar nesse sentido para precisamente esta situação não continuar, porque o prejuízo é enorme e as consequências depois, para um concelho que se diz que está na moda, são bastante prejudiciais e acabam por... todo o edifício que foi construído acaba por ser a derrocada completa e que eu acho que é perfeitamente desnecessário e que tem solução. É uma questão do Executivo querer e avançar para ela. É uma batalha nas Assembleias Municipais do CDS? Sim, nós temos insistido. Curiosamente, houve até uma queixa feita pelo CDS à CEPN, numa altura em que a descarga, até a ETAR não estava a trabalhar, estava a ser feita uma descarga direta para o Rio, porque a descarga, portanto, o canal de descarga estava à vista e depois de ter sido feita essa queixa, a Águas do Norte resolveu mergulhar o canal de descarga no Rio para que ninguém visse que esgoto é que estava a ser lançado, se era um esgoto tratado ou se não era. Nós chamamos a atenção do Executivo e até hoje não quiseram saber, também não fizeram nada. Bom, vamos falar do comércio em Arcos de Valdevez. O comércio está bem em Arcos de Valdevez? Não, também não está bem. Também tem sido uma luta que nós temos travado,
porque nós temos verificado que nestas zonas, sobretudo o comércio local, tem sido relegado para segundo plano, e nós temos chamado a atenção do Executivo para uma intervenção necessária para recuperar toda a vida que este espaço já teve. Como é que se pode ajudar mais o Como comércio? é que se pode ajudar? Eu penso que, acima de tudo, nós temos que pôr as habitações que se encontram na zona histórica e que estão fechadas e muitas devolutas e alguns edifícios em ruínas, temos que pôr isto tudo a funcionar, temos que pôr estas habitações em condições de serem utilizadas e, portanto, tem que haver um plano de intervenção na zona histórica de Arcos de Valdevez para, precisamente, recuperar estes edifícios. Alguma coisa tem sido feita. Nomeadamente a questão de isenção de taxas e de impostos, sobretudo para os edifícios, para os privados que queiram ter a iniciativa de fazer reconstruções na zona histórica, mas nós estamos a verificar que não há aquele movimento e aquele desenvolvimento que era necessário para precisamente dar vitalidade ao comércio, porque estas zonas têm que ser habitadas. Os comércios só podem ser dinamizados se estas zonas também forem habitadas, e depois também nós tínhamos aqui uma necessidade de intervenção na reconfiguração do traçado dos arruamentos e, portanto, da estrutura de arruamentos. Nós tínhamos também que ter aqui uma intervenção para dar aqui maior atratividade. Abrir as ruas? Abrir algumas ruas, dar parqueamentos, porque não há parqueamentos, as pessoas têm que deixar o carro em lugares muito afastados e, portanto, para ter estas zonas atrativas, nós temos de criar condições de parqueamento, condições de habitabilidade, pôr os apartamentos a funcionar e dar condições aos comerciantes. Sabemos que tem havido algumas ajudas dadas aos comerciantes, mas não basta, porque as populações, para se dirigirem aqui para a zona histórica, têm de sentir que isto aqui é uma zona atrativa e que se sentem bem em virem aqui à zona histórica de Arcos de Valdevez, e isso muitas das vezes não acontece. Portanto, era importante que dinamizássemos tudo isto com ações que fossem atrativas, que chamassem o turista e que permitissem que os comerciantes também tirassem vantagens dessa presença. O CDS é a favor da expansão das zonas industriais? O CDS claro, penso que as zonas industriais têm que estar infraestruturadas, porque nós sabemos que, e sobretudo, tem que se haver uma certa escolha nas indústrias a instalar. Num concelho como o nosso, que tem a biodiversidade como bandeira, tem as questões ambientais e tem as questões da ecologia como importantes para, precisamente, desenvolver o turismo e atrair as populações, e um parque nacional, o único parque nacional do país, penso que também terá de ter algumas cautelas relativamente às indústrias a instalar. Sim, senhor, infraestruturá-las, de forma que as indústrias possam ficar, mas eu penso que se vem para aqui um polo das universidades com formação de engenheiros e de técnicos qualificados em determinadas áreas, penso que deveria também haver aqui um ajustamento de indústrias, precisamente com tecnologia, em que pudesse dar emprego a esses jovens que saíssem dessa especialidade, para também, assim, dessa forma, se fixarem as populações e de termos aqui know-how, conhecimento e uma riqueza que era gerada com, portanto, já com tecnologia avançada, permitindo assim salários melhores e permitindo assim que haja mais riqueza a ser produzida em Arcos de Valdevez. Portanto, o CDS é apologista pela expansão das zonas industriais, mas olhando à biodiversidade, não é? Exatamente, tendo em conta todas as características que são a identidade do concelho. Nós aqui também sentimos alguma necessidade, por vezes, de armazéns, existência de armazéns. Portanto, normalmente estas zonas industriais, portanto, têm a ver com o sistema produtivo, portanto, transformação de produtos, não é? É a indústria, essencialmente, que as pessoas têm essa possibilidade. Mas eu acho que também devemos começar a pensar em parques de armazéns, para precisamente permitir aluguer de espaços para mercadorias, materiais e, portanto, que às vezes as pessoas procuram e não existe. É uma lacuna? E é uma falta. E nós aí no CDS também tínhamos essa preocupação
de criarmos zonas de parques, de armazéns, precisamente para permitir a quem constrói, a quem negocia com produtos alimentares, a quem tem que recorrer a espaços para ter os seus produtos alocados durante um certo período de tempo, e isso não existe. Aqui em Arcos de Valdevez, eu penso, nós, a CDS, também iríamos trabalhar nessa área, porque temos verificado que é uma falta e é importante para determinadas ações que se desenvolvem em Arcos de Valdevez. Sr. Engenheiro, o que é que tem a dizer sobre a passagem de competências para as freguesias, para as juntas de freguesias, o CDS? Olha, a passagem de competências... Há uns que concordam, outros que não concordam. O CDS concorda? A passagem de competências... Passou as competências, agora, mas não passou, se calhar, o principal, o dinheiro. Pois, exatamente. A questão da passagem das competências tem a ver também já com as competências que o Governo quis passar para as câmaras municipais e que muitas das vezes... Foi passar uma batata quente? Exatamente. É tudo muito bonito no papel, mas depois a parte financeira não acompanha essas transferências, portanto é um bocado sacudir a água do capote para as responsabilidades que depois passam a ser para as autarquias. Mas nesta questão das freguesias, estão especificadas realmente as competências que lhes são transmitidas e, portanto, irá de Fundo de Equilíbrio Financeiro, a transferência das verbas será feita depois para as freguesias, mas há algumas competências que eu tenho... que chamava a atenção das juntas de freguesia, porque é necessário haver aqui uma sensibilização que tem a ver com as licenças de espetáculos e divertimentos. Porque nós sentimos às vezes que alguns turistas queixam-se do ruído que as colunas de som fazem nas igrejas e, portanto, vêm para aqui para descansar e depois ouvem aquele ruído. E, portanto, nós, na altura, até chamamos a atenção para que, sim senhor, ponham-se esses sons, ponham-se os cantares, ponham-se as músicas. Mas sejam cumpridos os decibéis, exatamente, não é? que se cumpra o regulamento do ruído e que não ultrapasse os decibéis que o regulamento do ruído estipula. Porque até já se tem passado algumas curiosas, alguns turistas que se queixam, que vieram descansar, que vieram relaxar e que depois apanham barulho, mas depois eles até dizem, mas sabe, eu até depois tive a curiosidade de ir ver onde o barulho estava a ser emitido, tive a curiosidade de ir até lá e verificar o que é que havia. E depois sinto uma certa frustração, porque nós até às vezes íamos para lá para ver se encontrávamos uns produtos, as pessoas a venderem os produtos locais, claro. Frutas, se houvesse umas bifanas para comer, que houvesse assim umas barracas com uns vinhos típicos da região, do agricultor, e depois ficamos frustrados porque não há nada, há só barulho. E eu aqui também chamo a atenção dos seus presidentes de junta e também do Executivo para a sensibilização das comissões de espetáculos, porque isto muitas das vezes não são as juntas de freguesia que estão nestas atividades, é constituída muitas das vezes uma comissão e, portanto, sensibilizá-los para, sim senhor, vamos fazer barulho ou vamos colocar som. Não vamos ultrapassar os decibéis, não vamos ser sistemáticos, vamos ter alguns produtos também aqui à venda. Exatamente. Da nossa zona. E quando pusermos a música num dia, ou no outro, num sábado, ou num domingo, ou durante a semana, mas alternadamente, não constantemente, vamos pôr aqui umas barraquinhas, vamos pôr aqui os produtos locais, de forma que os agricultores ponham aqui os produtos da terra, porque nós sabemos... Vamos fazer uma atração para quem vem de fora. Exatamente, porque as pessoas já se aperceberam que os produtos que saem das nossas hortas não têm nada a ver com os produtos que são comercializados no supermercado. Não é? Claro. Eu, muitas das vezes, a minha empregada diz-me assim, nós também temos os nossos cultivos, cultivamos as nossas frutas e muitas das vezes, quando vem para a mesa, realmente não tem nada a ver com o que se compra no mercado. Não é? Claro. E, portanto, isto é importante e essa sensibilização, agora que vai haver a transferência de competências, esperemos que o dinheiro que vai ser transferido para as juntas seja suficiente, mas também sentimos que esta agregação que houve das juntas, passados estes anos, não resultaram. E eu penso que também esta questão tem que ser repensada, porque muitas das vezes as freguesias maioritárias acabam por ter, em vez de haver convergência com as freguesias minoritárias que ficaram agregadas às maiores, acabam aquelas que têm menos população de ficarem também para segundo plano, e eu acho que aqui também vamos ter que repensar nesta questão
da agregação das freguesias. Penso que, porque acho que não está a resultar, é a tal proximidade. E num concelho como o nosso, extenso, é necessário que realmente as freguesias, conforme estavam estabelecidas, exercem o tal trabalho de proximidade que agora, convergindo tudo para a freguesia maior, acaba por não ser o atendimento tão de proximidade, e as pessoas por vezes queixam-se disso. Uma das medidas também no manifesto eleitoral do CDS é a ajuda aos patudes, aos animais. Sim, é importante nós criarmos aqui condições para a recolha dos animais, porque muitas das vezes o canil em Ponte Lima nós não sabemos como é que aquilo é e, portanto, teríamos de ter aqui em Arcos de Valdevez um apoio para precisamente a questão dos animais. E relativamente aos animais, também uma questão que nós queremos e temos chamado a atenção da Assembleia é precisamente a questão da esterilização de cães e gatos. Nós, por vezes, queremos saber como é que está esse procedimento e não sabemos. Telefonem para a Câmara, telefonem para aqui, telefonem para lá, mas isto não é suficiente. Terá de haver uma comunicação às populações, porque muitas das vezes as pessoas vêm ter comigo a perguntar como é, eu também lhes digo, valem para a Câmara, mas depois esbarram e não encontram, não conseguem saber como é que isto se resolve. E, portanto, a Câmara também teria aqui, o Executivo tem que ter também uma atenção relativamente a este assunto, porque há muitas pessoas que têm necessidade de ver como vão resolver a esterilização dos seus animais e isto tem passado um pouco ao lado. E isto era importante tanto na esterilização como também na recolha dos animais. Penso que é um dos pontos do vosso manifesto eleitoral, mas há mais, não há, Sr. Engenheiro? Nós, no nosso manifesto eleitoral, temos referido as questões ambientais, que são importantes. Portanto, numa zona como o Parque Nacional da Peneda de Gerês, com as condições que ele usufrui, temos de ter cuidados importantes, desde a reflorestação, que tipo de reflorestação é que nós queremos para o parque. É claro que isto está tudo... Há aqui várias entidades que interferem na gestão do parque, mas a Câmara Municipal, como gestora principal do território, tem uma palavra, tem a última palavra a dizer, e, portanto, era importante estas questões do Parque Nacional da Peneda de Gerês, uma vez que tem pessoas a viverem, têm de ser acauteladas. A questão dos incêndios, a questão da ampliação do Parque Nacional da Peneda de Gerês. Nós temos a reserva do Ramiscal como o centro, portanto, são as 3 matas existentes no Parque Nacional da Peneda de Gerês, da Albergaria no Gerês, de Cabril na Ponta Barca e do Ramiscal em Arcos de Valdevez. E o do Ramiscal está num dos extremos. Ora, isto não pode acontecer. Tem que estar no coração, tem que estar mais centrado e, portanto, temos que ampliar também o Parque Nacional da Peneda de Gerês. E depois temos de ter cuidados relativamente àquilo que se quer, que já tentaram fazer no Parque Nacional da Peneda de Gerês, em plenas nascentes do Rio Vez, o tal Triângulo do Fojo, a exploração do lítio. Em princípio, essa situação está contida, mas nada diz que não venham outra vez à carga e que não vão dar início a uma exploração. Portanto, temos de estar atentos. Nós, CDS, PP, usamos todos os fundamentos e argumentos para inviabilizar esta exploração e vamos continuar, mas temos de ter cuidado, porque estando inserida em pleno Parque Nacional da Peneda de Gerês, mais fundamentos temos para inviabilizar este tipo de ações. Também a questão da linha de muito alta tensão, que quiseram atravessar aqui por Arcos de Valdevez e que também já foi por 2 vezes que tentaram aprovar a passagem aqui pelo Conselho. Nós temos sempre combatido e apresentado argumentos para rebater essa passagem. Vamos continuar, mas o Executivo também tem que ter aqui muita atenção para inviabilizar isto. Depois, nas questões ambientais, também nós temos, e portanto era importante continuar a trabalhar na vertente oeste do Conselho, toda aquela zona que vai desde a Miranda, que passa por Rio Frio, Senharei, Sabadim, Eiras, Meio, Padroso, todos estes territórios constituírem uma unidade com importância enorme, quer na fauna, quer na flora.
e, portanto, também entendemos que há aqui muito trabalho a fazer, com polo da atração, com aspectos importantes, com aldeias que podem ser trabalhadas, aldeias comunitárias, e, portanto, nós também, se nós fosse CDS-PP, já teríamos em prática planos para precisamente termos essas terras que têm condições fantásticas de paisagem e de habitação e de aldeamentos turísticos únicos e que não estão a ser devidamente explorados. No Parque Nacional da Peneda Gerês, eu também queria chamar a atenção para uma necessidade que o PDM, o Plano Diretor Municipal, prevê e que também não tem sido acolhida por este Executivo, que são os perímetros urbanos ligados à pecuária. Os perímetros pecuários, digo. Portanto, são, muitas das vezes, verificamos no Parque Nacional da Peneda Gerês a proliferação de currais por todo o que é sítio, quando o PDM prevê determinadas zonas que, reunindo determinadas condições, prevê precisamente a ocupação de pecuárias perfeitamente definidas, com condições de salubridade e de forma a não agredirem o ambiente. Portanto, também aí o CDS teria já feito uma intervenção para precisamente acautelar todos esses aspectos. Sr. Engenheiro, havia muito mais a conversar, mas o tempo acaba e é assim. Qual é rapidamente o apelo ao voto aos simpatizantes do CDS? Nós aqui, como podem ter visto, tivemos uma ação importante com apresentações de propostas, recomendações na Assembleia. Sempre pugnámos para um Conselho que tem que ter crescimento de população, tem que ter desenvolvimento e, portanto, apelamos às populações de Arcos do Alvés que leiam o nosso programa eleitoral em cdsarcos.com, vejam o nosso site, vejam as nossas propostas e fazemos um apelo para que realmente vão ao encontro daquilo que nós esperamos, porque nós só somos uma voz ativa, nós só podemos ser a oposição construtiva, nós só podemos chamar a atenção para estes aspectos, porque temos uma equipa, temos pessoas na nossa área, nestas áreas competentes, que podem dar um contributo importante para Arcos de Alvés, mas só podemos agir, só podemos intervir se tivermos força para isso. Por isso, pedimos à população de Arcos de Alvés que no dia 26 de setembro, ao exercerem o seu direito de voto, votem no CDS. Sr. Engenheiro Fernando Fonseca, 66 anos, nasceu em Benguela, está cá em Arcos de Alvés, é candidato pelo CDS à Câmara Municipal de Arcos de Alvés. Muito obrigado e boa sorte também.